Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Ó Deus, fonte de nossa unidade, que nos deste o Espírito Santo para habitar conosco para sempre. Abençoa, te rogamos, com tua graça e presença, o bispo, clérigos e clérigas, leigos e leigas que aqui se reúnem neste concílio, a fim de que tua igreja, preservada na verdadeira fé e santa disciplina, realize tudo o que teu Filho lhe pediu por Jesus Cristo, nosso Senhor, que por ela a si mesmo se entregou e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, conforme Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso 3 e depois de 10 a 11. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar uma boa notícia aos que sofrem, para curar os corações desgarrados, para proclamar a anistia aos cativos e aos prisioneiros a liberdade, para proclamar o ano de graça do Senhor, o dia desforra do nosso Deus, para consolar os afligidos de Sião, para mudar sua cinza em coroa, seu luto em perfume de festa, seu abatimento em traje de gala. Com o solo lança seus brotos como um jardim, faz germinar suas sementes, assim o Senhor fará brotar a justiça, a sua fama diante de todos os povos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Carta pastoral ao 39ª reunião conciliada Diocese Anglicana de Brasília, reunida na Catedral da Ressurreição nos dias 13 a 15 de maio de 2022.
Irmãos e irmãs em Cristo, nós estivemos reunidos nesta Assembleia Conciliar da Diocese Anglicana de Brasília e certamente este será mais um especial momento de reencontro da vida, porque aqui chegamos com muita alegria e partilha do caminhar da vida e esperança diocesana. Depois de 2 anos nos encontrando somente através das telinhas dos computadores ou celulares, a hora que tanto esperávamos hoje se faz realidade. É tempo de abrir nossas janelas e portas para o encontro de novo. Nunca é por demais recordar que concílio significa, que a palavra vem do latim e significa literalmente caminhar juntas, ter a mesma visão. Assim, hoje nós vamos olhar juntas para o caminhar da vida diocesana e vamos perceber que apesar da pandemia, nós não paramos e muitas coisas novas o Senhor tem feito por meio de nós. E vamos juntas nos manter no seguimento a Cristo. E seguir a Cristo significa aderir aos seus ensinamentos, às suas propostas e ser cúmplice de seu projeto. Seguir a Cristo significa assumir a contracultura. Seguir a Jesus é caminhar na certeza de que uma estrela vai nos guiar e um novo mundo será possível. E aqui estamos sendo acolhidas na Catedral da Ressurreição. Gratidão à reverenda Tati Ribeiro e à liderança paroquial que nos acolhe com cuidado, carinho e presteza. E aqui nos encontramos no contexto da celebração dos 62 anos da Catedral Anglicana de Brasília. Que Deus, em sua bondade, siga nos abençoando e renovando a missão da presença anglicana em Brasília. Estamos aqui motivadas pela certeza da justiça, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim fez germinar a semente, assim o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías 61:11. O profeta se apresenta com a missão de comunicar uma mensagem de libertação aos mais necessitados. O profeta tem uma função de mensageiro da boa nova. A consequência da boa notícia é um hino de júbilo e alegria que irrompe os corações no coração dos pobres. Na preparação exegética desse texto, convém lembrar que, segundo a opinião das pesquisas, o livro Isaías está dividido em 3 grandes blocos, associado a épocas diferentes de atuação de profetas da tradição isaiana. Tematicamente, a exigência da prática do direito da justiça frente a uma situação marcada por vários tipos de violência, e apesar de haver esses 3 momentos históricos distintos, por situações concretas, diferentes, todo o material desse foi colecionado e juntado na tradição de Isaías, procurando dar uma visão geral sobre essa época e o período persa. Esse parte de Isaías, o terceiro Isaías, tem a ética da justiça como fio condutor de suas palavras. Justamente, o reinar da injustiça é o que provoca uma separação entre a relação a Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Segundo o profeta, a praxe de vida marcada pela ética da justiça é que dará as bases para a verdadeira reconstrução das relações internas do país. Não haverá vida digna para o povo se não houver ética baseada na justiça. Da mesma forma que não haverá paz se ela não brotar da justiça. A palavra de Deus quer ser o fundamento para esta praxe de justiça. E a própria praxe pode ser um freio contra o subjetivismo e a individualização extremada dentro do paradigma da pós-modernidade. E, simultaneamente, uma colocação de sinais da verdadeira fé que sempre se expressa no amor cotidiano. Assim, esse terceiro Isaías é o profeta da esperança, da reconstrução do país, que os exilados puderam voltar à própria terra.
O autor aponta para a restauração que vai acontecer na pátria e que se abre em direção ao futuro. O texto de Isaías 61 se apresenta como relato de vocação e missão, sendo uma bela poesia com muitos paralelismos e contrastes. E por fim, podemos dizer que o texto também aponta para o autor desta mudança radical da vida do povo. Deus é o autor dessa transformação. Como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Como igreja que caminha em solidariedade e que juntas queremos ver brotar a justiça e a verdade de Deus, faz-se necessário denunciar toda forma de injustiça, reafirmando nossa palavra profética em defesa da justiça e equidade de gênero. O Brasil, vive ainda sobre uma sombra de quem matou ou mandou matar Marielle Franco. O feminicídio e homofobia têm crescido de forma antes nunca visto. A violência contra a juventude, marcadamente a juventude negra, tem sido alarmante. A desigualdade social tem crescido e a pandemia realçou essa realidade que coloca o Brasil entre um dos países mais desiguais do mundo. E isso tudo, essa desigualdade tem geradora da má distribuição de renda, tem hoje consequências como a favelização, aumento da pobreza, desemprego, insegurança alimentar e o crescimento de índices de violência. É necessário caminhar junto com as populações originárias, indígenas e quilombolas, uma vez que as mudanças climáticas comprometem o modo de vida desses povos. Segundo institutos que monitoram o desmatamento da Amazônia, este foi, nos anos 2020 e 2021, foi o maior nos últimos 10 anos. Para nossa maior compreensão, a floresta perdeu uma área equivalente a 9 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. O Senhor fará brotar a justiça. Por isso que temos apoiado e participado do acampamento Terra Livre, que esse ano realizou a 18ª edição aqui em Brasília, especialmente expressando nossa indignação com os projetos que violam os direitos dos povos originários, como o projeto de lei 191 de 2020, que abre as terras indígenas para a mineração. E esse tempo tem nos ensinado que nós não nos bastamos só, que não somos sozinhos, que cada pessoa necessita da outra. Somos pessoas chamadas a viver o tempo da maturidade da missão. E viver essa maturidade é trazer o coração para os olhos, parafraseando o provérbio africano que diz: a maturidade somente acontece quando o coração chega aos olhos. Esse ano de 2022, de 26 de julho a 7 de agosto, será realizada a Conferência de Lambert. A Conferência de Lambert é um dos 4 instrumentos de unidade da comunhão. E, por definição, é uma conferência e não um encontro deliberativo de bispos e bispas. É assim um encontro para reunir-se, compartilhar e celebrar. A Conferência de Lambert é uma expressão significativa da colegialidade do episcopado, que forma uma dimensão vital do caráter conciliar da Igreja. O tema da conferência está construído sobre a pergunta essencial: o que significa ser a Igreja de Deus para o mundo de Deus? E tudo isso está inspirado na primeira carta de Pedro. O programa da Conferência de Lambert se desenvolverá em torno de um ritmo diário que combinará oração, exposições bíblicas, discussões de plenário e debates sobre os chamados de Lambert. E o livro bíblico que será a inspiração, 1 Pedro, ao redor desse estudo serão desenvolvidos os temas como missão e evangelismo, igreja segura, comunhão e reconciliação, justiça ambiental, unidade cristã, relações interconfessionais e discipulado. O Senhor fará brotar a justiça
e o louvor perante todas as nações. Gente querida, vamos juntas seguir os caminhos de serviço e missão no contexto do Cerrado, anunciando e assumindo os desafios de transformação das estruturas injustas da sociedade. Vamos seguir cultivando a semente do amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente. E que para tudo isso desça sobre nós a bênção de Deus, que é Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.